A gente já foi muito edificado hoje, né? Deus já falou, pelo menos comigo ele falou muito, né? Bênção a gente pensar na igreja como sendo esse arsenal de Deus, uma bomba relógio para explodir o mundo, né? Então, um bando de terroristas, né? E a gente vai destruir esse negócio, né? Pelo poder do Evangelho, a gente vai ser a bomba de Cristo aqui nesse negócio, né? Para fazer diferença. E é bom a gente pensar como Deus orquestrou as coisas, né? Nos colocou, como Paulo fala, nós, os menores, né? Os que não são, os mais desprezíveis, Ele nos colocou como liderança, né? Para mostrar e evidenciar que o poder de Deus e não nosso, né? Glória a Deus por isso. Queria que a gente, seguindo essa grande comissão, a gente chegasse nesse ponto. Jesus diz que a maneira pela qual o discipulado, ou a grande comissão é cumprida, é ensinando-os a guardar. Ou seja, a gente precisa inserir as pessoas no corpo de Cristo, é função nossa. O Espírito Santo as inseriu de maneira mística, mas a maneira prática vai ser esse treinamento, essa coisa que a gente vai fazendo dia após dia com o povo de Deus, como deve ter sido feito conosco. E se não foi feito conosco, certamente a gente tem muita carência por causa disso, né? Mas depois de ter sido inserido no corpo, ou está sendo inserido no corpo, o único material prático para essa inserção é, como Jesus diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Né? Ensinando a guardar. Não é ensinando para a cabeça, não é ensinando para a consciência, não é ensinando para se saber, é ensinando para se guardar. É ensinando para se ter no coração. A gente ensinar o que é certo ao filho, não necessariamente faz a gente ensinar ele a apreciar o que é certo. Paulo, por exemplo, ensinando lá aos Efésios sobre os pais, como educar os filhos, diz que precisa tomar muito cuidado para que os filhos não sejam aborrecidos, né? Para que não seja feita a disciplina na base da ira, e a gente termine perdendo os filhos por causa desse aborrecimento. Eu tenho certeza que bom pai, boa mãe, quer ensinar aos filhos o que é certo, né? Mas quando a gente ensina o que é certo, sem ensinar a guardar, o que é certo passa a ser aborrecimento, passa a ser só preocupação, passa a ser só obrigação. O que mata as igrejas não é só uma doutrina errada, não é só um povo indolente, mas o que mata as igrejas é que normalmente a gente trata a preciosidade do Evangelho, aquilo que realmente é a essência, a gente trata como se fosse regra. A gente ensina as matérias para a cabeça do povo, a gente não as ensina para serem amadas, para serem guardadas, para produzir no coração, no peito, um fogo que arde, que faz a gente querer obedecer, porque tem sentido, porque abençoa, porque dá para a gente sentido de vida. Muitos crentes, velhos, novos, não importa quanto tempo está na igreja, olha para a Bíblia e vê na Bíblia simplesmente um bocado de regras secas, e é tipo assim: se você não fizer, se você não obedecer, você vai se lascar. É ou não? O estilo é mais ou menos esse. Então você tem que ler, tem que entender e tem que cumprir, porque senão vai vir o castigo de Deus, vai vir a punição, vai vir Ou seja, cadê o Evangelho de Jesus? Eu não vi Jesus ameaçar os discípulos nenhuma vez para que, se eles não obedecessem, a coisa do bicho ia pegar. Você já viu assim, não? Já viu? Você já viu alguma vez Jesus chegando para os discípulos dizendo assim: eita, hoje não orou, não foi? Viu? Em algum momento, ele disse: rapaz, você não orou hoje não, você está um fuleiro, viu? Viu? Alguma coisa assim, né? Viu algum momento Jesus cobrando, exigindo que eles tivessem alguma postura, né?
Por exemplo, os fariseus chegaram para Jesus e disseram assim: olha, teus discípulos, eles não lavam as mãos. Esses caras são glutões, esses caras comem que só bexiga. E Jesus fala o quê? Eita pau, estou dando mau testemunho, esse pessoal é pau mesmo. Desculpa, é porque, né, desculpa. E chama os discípulos a parte. Rapaz, eu já falei com vocês, eu quero que vocês, pelo amor de Deus, não me vergonhem mais, tá bem, irmão? O que você acha? Jesus com os discípulos, né? Ensinando eles a serem púdicos, né? Ensinando eles a serem assim, pessoas super respeitosas, pessoas que sabiam certo. O que é que Jesus faz na hora dessa? O que é que ele faz? O que é que ele faz? Né? Jesus está ensinando os seus discípulos a guardarem. Não está ensinando os discípulos a saberem, mas está ensinando eles a guardarem. Irmão, preste bem atenção, porque essa foi a maneira, o método que Jesus estabeleceu para o discipulado e a iniciação do povo acontecer. Não é ensinar a saber. Uma pessoa que reproduz o conhecimento não necessariamente já guardou no coração. Quando se guarda no coração, aquele negócio vira para a gente motivo de apego, vira motivo de satisfação, ainda que seja contra nós, ainda que seja contra a nossa vontade. Por exemplo, uma pessoa que ensinou ou que aprendeu a guardar a vontade de Deus como sendo boa, perfeita e agradável, vai por vezes, não poucas, vai por vezes se sentir, muitas vezes, contrário à vontade de Deus. Deus quer isso de mim, mas eu quero isso aqui. E aquela batalha no coração não é fácil, porque você não está satisfeito em deixar a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Certamente que não. Mas enquanto está nessa batalha, o que faz a gente perseverar? O que faz a gente perseverar? Quem guardou no coração, não é porque é certo e é errado, mas o que faz a gente perseverar é porque aquilo enche o coração. A vontade de Deus, mesmo quando ela é contrária à minha vontade, ela é boa, é perfeita, é agradável. Ela vai encher meu coração. Enquanto que a minha vontade vai me esvaziar, vai me destruir. Quando a gente ensina a guardar, em vez de ensinar material, Jesus Cristo cresce nas pessoas, assim como cresce na gente. Quando se fala em discipulado, a pergunta que se levanta normalmente é: que material é o melhor material para a gente fazer o discipulado? Né? Então eu podia sugerir aqui um bocado de material. A gente está produzindo um material lá na igreja. Aí eu podia dizer: olha, usa esse material. Ou então eu podia dizer assim: por que você não usa o material, né, que a gente estava conversando hoje, né? O material de Dave Cornfield. Por que você não usa o material lá da igreja Sarangue, lá da igreja coreana, um material muito bom também? Por que você não usa? Pô, tem tanto material. Tem um material que não presta não. É melhor, espírito de peixe, negócio que presta. Mas tem muito material bom que presta, que serve. A grande questão a respeito do material não é ele em si. Irmãos, só tem um verdadeiro material para a gente usar, que é a palavra. E a palavra é para ser guardada no coração e não na cabeça. Ensinar a guardar a palavra no coração vai exigir, querendo ou não, vai exigir de você que foi posto nessa liderança que a gente acabou de ver aqui, vai exigir de você um compromisso de que a palavra não seja uma palavra repetida. O que eu quero dizer com isso? Não pode ser a palavra que você já conhece. Porque se for só a palavra que você já conhece, eu tenho certeza que você vai ensinar com frieza. Já deixaram aqui, foi? Então já vai ser uma palavra com frieza. Não vai ser a palavra nova, com novidade de vida. Vai ser uma palavra que você, tipo assim, é um técnico no assunto. É um especialista no assunto. Está ensinando alguma coisa que você já sabe. Quando a gente ensina a palavra, ensina a guardar, irmão, a palavra tem que desafiar a gente. Ela tem que ser viva. Quando a palavra deixou de desafiar a gente, quando ela não mexeu com a nossa interesse,
Quando ela não botou a gente contra a parede e disse assim, miserável, te levanta, vai buscar o teu Deus. Quando a palavra não trouxe para a gente o guardar, rapaz, o que é que a gente está ensinando? Para mim, o grande perigo dos materiais que a gente tem prontos, eu falo do material da gente lá, inclusive, lá na igreja, o grande perigo é a gente se tornar técnico. E quando a gente se torna técnico, mesmo que haja muito boa intenção, a gente se torna leviano. Porque a gente, tipo assim, dá uma olhada naquele material, já sei. E vai para o encontro com as pessoas nessa leviandade. Não foi Deus que falou conosco. O coração não está borbulhando. A gente está levando uma coisa, eu já sei. Eu já sei o quê? O que é que o Espírito está falando com você? O que é que está sendo produzido em você? Qual é a vida de Deus que você vai compartilhar? Não estou falando de púlpito não, irmão. Eu estou falando de compartilhar a vida com vida, de enchimento do Espírito, de Deus poder lhe usar, guardar o que Jesus ordenou, tem mais a ver com transmissão de vida do que transmissão do conhecimento. Deus, quando chamou Abraão, ele chamou Abraão para ser o quê? Para ser uma bênção. Quando ele nos chamou para ser uma bênção. Ensinando-os a guardar tem mais a ver, muito mais a ver com o coração cheio do que com conteúdos que a gente já domina. Porque a palavra vai desafiar a gente e muito. Qualquer pessoa que está lendo a palavra, está conhecendo a palavra, pode ser especialista do jeito que for. Eu não sei quantas vezes você já leu a Bíblia toda. Talvez aqui, entre nós, pastores, missionários, obreiros, talvez tenha gente aqui que nunca leu a Bíblia toda. Talvez tenha gente aqui que não sabe fazer uma mistura da palavra, de pegar um texto do Velho Testamento e saber onde ele se encontra, aquele mesmo conteúdo se encontra no Novo Testamento. De saber como é que essas coisas, elas se misturam, se somam, trazendo vida. Muita gente está perdido na leitura da palavra. Estou falando de gente crente, de gente obreira, de gente líder, está perdido no conteúdo da palavra. Não é por falta de conteúdo técnico, é porque não tem apego, porque não tem esse gosto com a palavra, de deixá-la falar ao coração. Por exemplo, eu já li a Bíblia algumas vezes e eu tenho uma meta de todo ano, pelo menos a cada ano, ler os evangelhos todos. Porque os evangelhos é Jesus. Então, na hora que eu olho os evangelhos, a palavra toda mas quando eu leio os evangelhos, eu descubro muita coisa a respeito de Jesus. Mas eu vou dizer para você, irmão, que tem hora que é muito enfadonho. Porque eu já li esses evangelhos, os 4 evangelhos, eu não sei infinitas vezes, eu não sei dizer quantas vezes eu li não. Mas por baixo eu li umas 30 vezes os evangelhos todos. E eu fico com esse negócio assim, eu digo, começo a ler a história, eu já sei o desfecho da história, eu sei até as palavras quais são. Aquele negócio eu já sei. Lê de novo. Para que ler de novo esse negócio? Estou lendo a história do Velho Testamento, estou lendo aquela história, já sei, essa história é assim, assado, não sei o que, então, para que ler de novo? Para quê? Já tem como pregar, amém, irmão? Não. Já tem como dar o estudo, tem ou não tem? Já sei. Já sei. Né? Quando Jesus chama os discípulos, fala assim, eu queria que vocês ensinassem os outros discípulos a guardarem, não a saberem, mas a guardarem. Esse é o princípio. Se a gente entende muito bem isso, eu desafio você a, em cima de qualquer material, você pegar a Bíblia e a Bíblia se tornar para você o material. De verdade, a Bíblia. Irmão, se você tem algum material que vai ajudar você a ter didática, ou seja, talvez a gente tenha alguma dificuldade de fazer o material se tornar
A, B, C, os tópicos, os pontos, ou como o Daniel pegou e fez, que botou lá um quadro e tal. Talvez a gente tenha alguma dificuldade de fazer essas coisas. E um material auxiliar vai dar para a gente tópicos. Mas o único e verdadeiro material para a gente passar para a nossa congregação, para o nosso povo, para o discipulado, é a palavra. Deixa eu perguntar para você assim. Você não sabia disso, não é verdade? Você não sabia, né? Estou falando uma novidade, amém? Você não sabia de nada disso? Claro que sabia. Onde é que a gente se perdeu? Onde foi que a gente se perdeu? Onde é que normalmente a gente se perdeu? Abra aí sua Bíblia, por favor, nesse texto, 1 livro de Reis, capítulo 12. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12. Esse primeiro livro dos Reis, capítulo 12, a gente vai ler aqui a partir do versículo 26 até o versículo 33. Queria ver com você assim, normalmente os impedimentos, esses impedimentos são orquestrados, preparados pelo diabo. O diabo tem uma meta para impedir a gente de continuar adorando a Deus. Quando fala adorando, quer que você entenda, não como pessoas que estão cantando, levantando as mãos, mas adorando é justamente esse fluxo do guardar. É deixar a palavra continuar sendo viva e poderosa no nosso coração. O diabo tem as suas maneiras, suas estratégias de impedir a gente de continuar nisso. Impedindo a gente, naturalmente, vai impedir também o povo. E as coisas vão se perdendo, não a partir da liderança apenas, mas vai se perdendo também nas lideranças. Então esse texto, Deus falou comigo muito poderosamente, semana passada, falando sobre como muitas vezes eu tenho me perdido nesse caminho de guardar Deus, guardar o amor ao Senhor, guardar o elan, esse apego, essa vontade de estar com Deus. Tantas vezes eu tenho me perdido, mas eu tenho me perdido, posso dizer assim, tentando fazer a coisa certa. E talvez seja o caso com você também, tentando fazer a coisa certa, tentando acertar, termina se perdendo. Veja o que diz aqui o versículo 26 até o versículo 33, capítulo 12 do primeiro livro dos Reis. Fala assim: disse Jeroboão consigo: agora tomará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração dele se tornará ao seu senhor, a Roboão, rei de Judá. E me matarão, e tornarão a ele, ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro, e disse ao povo: basta de subires a Jerusalém. Vês aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pôs um bezerro em Betel e pôs o outro bezerro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também um santuário, ou santuários nos altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes, que não eram dos levitas, ou dos filhos de Levi. Fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu os sacerdotes dos altos que levantaram. No 15º dia do 8º mês, escolhido ao seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel, e subiu para queimar incenso. Vamos orar. Deus, por favor, abre nosso coração aqui, mais uma vez, diante da Tua palavra, pelo Teu Espírito. Mistura aqui, Senhor Deus, o que está aí no Teu coração, o que pode nos abençoar, com esse momento de devoção aqui, para que a Tua glória cresça, Senhor, o Teu reino avance. Senhor, por favor, tenha misericórdia de mim, porque Tu sabes a limitação que tenho, Pai. Eu te peço isso no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Mas terminou muito mal,
porque Salomão começou a adorar outros deuses. Salomão fez altares a outros deuses. Você sabe disso, essa é a história. E quando ele fez altares a outros deuses, Deus fez questão de dizer: o reino está dividido. E o Roboão, que assumiu o reino, teve a oportunidade de unificar o reino de novo. Mas como ele não aceitou a proposta de servir ao povo, ele simplesmente queria que o povo lhe servisse. E disse que os impostos seriam tão pesados, ou mais pesados do que na época do seu pai Salomão. Então o povo se rebelou contra ele. Diz a palavra que as 11 tribos resolveram se distanciar de Judá, se distanciar do domínio de Roboão. E aí a gente passa a ter nesse momento da história, 2 reinos que são os reinos do povo de Deus. Nós temos o reino de Judá e o reino de Israel. Se você souber mais ou menos como é o mapa de Israel, é mais ou menos longilíneo, feito em Pernambuco, e aí você encontra mais ou menos Jerusalém como se fosse na cidade de Arco Verde, tá certo? Ou, não vou chamar a cidade de Arco Verde não, como tem mais ou menos 900 quilômetros a cidade, o tamanho de extensão de Pernambuco, então vamos dizer que Jerusalém ficasse mais ou menos Serra Talhada, certo? Serra Talhada, Serra Talhada, está bem no meio, tá? Mais ou menos no meio do estado. Então, Serra Talhada faz de conta que é Jerusalém, tá certo? E aí, ao norte, ou seja, subindo, seria de Serra Talhada para cima, para Ipubi, para Araripina, para lá, ao norte ficou o reino de Israel. E ao sul, ou seja, em direção de Recife, ficou o reino de Judá. Essa divisão aconteceu, não era só geográfica, era também política. Por isso foi estabelecido um novo rei. O rei de Israel foi um homem ímpio que tinha se indisposto com Salomão, na época que Salomão ainda era vivo, e por causa dessa indisposição, ele fugiu para o Egito, foi acolhido pelo egípcio lá, pelo faraó, que chamou Jeroboão de meu filho. Então ele foi adotado na família de faraó. Como aconteceu esse momento de Roboão, o filho de Salomão, não obedecer a Deus, não cumprir os propósitos de Deus, Deus confirmou a palavra que tinha dado a Salomão de que o reino seria dividido por causa da idolatria. Então o reino foi dividido e Jeroboão foi chamado de lá do Egito para assumir o reino de Israel. Ele vem do Egito, ele vem da cultura egípcia. Ele é um israelita, ele é um judeu, por assim dizer, mas ele agora está vindo lá das entranhas do faraó. E ele assume o reinado de Israel. Então, a parte norte agora vai se chamar Israel e a parte sul vai se chamar Judá. Da parte sul, o rei é Roboão. Da parte norte, o rei é Jeroboão. Quando Jeroboão assumiu, ele disse: o povo está acostumado nas suas festas, especialmente na festa da Páscoa, a fazer aquela comitiva, todo mundo vai em direção a Jerusalém, e lá em Jerusalém é o único lugar onde tem um templo, e no templo vai se adorar. Lembra que é o templo de Salomão, foi construído por Salomão. Lá no templo, então, eles faziam os sacrifícios na porta do templo, e depois eles entravam no templo para adorar a Deus. Esse era o rito que acontecia lá na época passada. Haviam pelo menos 7 festas que eram feitas durante o ano, festas religiosas para o povo adorar a Deus. Então, pelo menos no ano, pelo menos 7 vezes, havia aquelas grandes caravanas vindo de todos os lugares do reino em direção a Jerusalém para se adorar. Uma das festas era chamada as festas das cabanas, a festa das tendas, onde o povo, por causa dessa logística de ir, eles ficavam ao redor de Jerusalém, habitando em tendas durante 7 dias para adorar a Deus. Esse era o costume que se tinha naquela época. Eles adoravam a Deus em casa, mas quando eles iam fazer a coisa em comunidade, eles iam para Jerusalém. Quando Jeroboão assumiu o reino do norte, ele pensou consigo mesmo: se eu deixar as festas continuando a acontecer em Jerusalém, e esse povo continuar indo em romaria até Jerusalém, o que vai acontecer é que quando eles chegarem lá, que eles se lembrarem de Deus,
que eles se lembrarem da história deles, eles vão abandonar o reino do norte e vão voltar para o reino do sul. E quando eles voltarem a ser judeus, então eu estou lascado, vão me matar e aí eu vou perder o reino, vou perder o trono e vou perder a vida. Eu não posso permitir que esse povo continue adorando lá em Jerusalém. É aqui que entra a minha aplicação. O que o diabo tem feito com a igreja é exatamente o que Jeroboão fez com o povo de Israel. O diabo está claro na cabeça dele que eu não posso permitir que o meu povo, ou melhor, que o povo de Deus continue adorando a Deus. E é claro que a gente não tem em Jerusalém hoje, a gente não tem um lugar palpável, físico, que possa dizer, aquele é o lugar da adoração. Jesus instituiu isso e disse que a gente poderia adorar em qualquer lugar, sim ou não? Sim. Né? Portanto, não tem um lugar específico que a gente tem que adorar, mas seja lá que estilo de vida que a gente tenha, a gente precisa ter sim, não um local, mas ter sim um momento de adoração. Eu e você precisamos ter, ou não? Estou falando individualmente, irmão. Eu e você precisamos ter adoração na nossa vida. Né? E precisamos também que a nossa igreja, ou que aqueles com quem nós estamos trabalhando, sejam conduzidos por Deus à adoração. E a estratégia do diabo, ainda hoje, é muito semelhante à estratégia que Jeroboão fez para impedir o povo de ir adorar. Eu queria que você percebesse que estratégia é essa. Está aqui os recursos que ele resolveu usar. Primeiro ele disse, eu vou pôr bezerros de ouro, pelo menos 2 bezerros de ouro, para impedir o povo de ir adorar lá em Jerusalém. Eu queria que você pensasse que os bezerros de ouro aqui são os substitutos do Deus vivo. Alguma coisa que sirva para substituir Deus. E eu posso dizer que na nossa prática existem algumas coisas que podem substituir Deus. Eu queria pensar com você que, por exemplo, a gente ser mecânico, a gente ser mecanicista, ou a gente ser muito prático, projetos podem substituir Deus. Projeto está dando certo, alguma coisa está dando certo, a gente deixa de orar, a gente deixa de depender, a gente deixa de vigiar, a gente deixa de buscar a Deus. Algumas coisas da nossa prática podem substituir Deus. Por exemplo, se a gente tem um bom líder numa determinada área, aquele líder é bom, o cara está caminhando com Deus, a gente se esquece de Deus, porque a gente já está confiando no líder. Algumas coisas podem se tornar o substituto de Deus na nossa caminhada. E a gente descansa, entre aspas, do coração, mas a gente não descansa o coração no sentido legítimo, porque a gente não descansa em Deus, a gente descansa de achar que a coisa está muito bem, obrigado. Ou que não esteja muito bem, obrigado, mas a gente acha que aquela forma, aquele projeto, que aquela estrutura, que aquela coisa é que resolve as questões que a gente está passando. Quando a gente está muito aflito, a gente sempre está procurando algum remédio para solucionar a nossa aflição. Né? Se for um problema de dor de cabeça, você toma um remédio para dor de cabeça. Mas se for um problema de alma, uma angústia de alma, o que é que você toma? O que é que você procura? O que é que você busca? Né? Para nós é muito simplista dizer assim, rapaz, eu vou buscar Deus. Eu vou orar e vou esperar até que no alto eu seja revestido de poder. Eu vou buscar o Senhor e vou deixar que o coração seja tomado por Deus vivo. Para nós é mais fácil arranjar alguma coisa que substitua para dar a impressão de que a aflição passou. Amém? Não. A aflição passa. Por quê? Porque eu fiz uma sorvetada. A aflição passa por quê? Porque eu chamei a galera todinha para ir assistir um filme. E foi um filme de Deus. A aflição passa porque eu comecei a fazer aquela programação especial e as pessoas estão vindo. Perceba, irmão, nenhuma programação, nenhum projeto, nenhum livrinho, nenhuma fórmula, nenhum remédio pode servir para a gente como substituto de Deus. O que a nossa alma precisa é do Deus vivo. E o que diz que a palavra diz quando irei e me verei perante o quê? A face de quê? Do meu Deus. Quando é que eu vou estar com ele? Essa é a estratégia do diabo. Eu vou botar alguma coisa que faça parecer que é Deus, que já resolveu,
que a vida já está boa, que as coisas já estão sendo, que Deus já está sendo glorificado. E deixo de buscar a Deus, porque aquele negócio já está, de alguma maneira, dando resultado que eu esperava que desse. Então os bezerros de ouro ainda estão na nossa consciência. E estão presentes. Agora veja a estratégia de Jeroboão, que eu acho ainda mais maliciosa. Jeroboão resolveu botar o bezerro de ouro em Dan. Dan é o extremo norte. Qual é a última cidade de Pernambuco? Não é Petrolina, né? O extremo norte. Araripina, né? Pronto. Dan é Araripina. Certo? O extremo norte. E ele disse assim, eu vou botar lá em Dan, porque a galera que está lá em Dan, o pessoal que está mais ao norte, para eles virem até Betel, vai ser uma caminhada muito longa, muito cansativa. Como eles vão vir até Betel, só para você saber, Betel ficava a 15 quilômetros de Jerusalém. Então ficava bem pertinho de Jerusalém. Se o pessoal vai fazer o deslocamento todinho até chegar em Betel, custa nada eles irem até Jerusalém. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um altar e um bezerro de adoração lá em Dan. Porque lá em Dan fica mais fácil, eles não têm que caminhar tanto, não tem que fazer tanto processo. Chegando lá já estão adorando. O outro bezerro de ouro a gente vai colocar em Betel. O principal estrada, o principal caminho para se chegar a Jerusalém passava por Betel. Agora você lembra o que é que significa a palavra Betel? O que é que significa? Casa de Deus. O quê? Casa de Deus. Vê que não significativo é, não é? Casa de Deus. Vou botar na casa de Deus o bezerro, porque o pessoal está indo para adorar a Deus. E antes de chegar lá, eles vão chegar na casa de Deus. E quando chegar na casa de Deus, está lá o substituto de Deus. E ao chegar na casa de Deus com o substituto de Deus, eles vão dizer, já adorei, eu já fiz o que eu tinha que fazer, eu não preciso chegar até Jerusalém. Veja a astúcia do diabo nesse negócio. Duas coisas muito poderosas que estão continuamente fazendo com que a gente acredite que a adoração está muito bem, obrigado, na nossa vida ou na vida do povo de Deus. A primeira é o comodismo. Dan é uma expressão clara do comodismo, ou da facilidade, ou do que é mais fácil. A pessoa diz assim, não precisa de tanto esforço, não precisa de tanta dedicação, não precisa desse negócio. Você quer ver um negócio? Conheço muito crente que a sua oração particular é deitado. Se você for paralítico, amém, irmão. Ore deitado. Não, mas Deus ouve. Claro que ouve. O problema é se você fala deitado, você vai o quê? Você dorme. O problema é se Deus ouve ou se não ouve. Se você tiver de orar deitado por qualquer momento, por qualquer problema, ore deitado que Deus ouve. A questão não é se Deus ouve, a questão é se você fala. Não tem como a gente buscar uma vida de adoração sem dedicação. Sempre vai aparecer os facilitadores na vida da gente, que ao facilitar, na verdade, torna a gente cômodo. Você quer ver uma coisa? Eu falei aqui sobre leitura constante da palavra, a gente começa a conhecer os textos. Aí eu quero perguntar para você, irmão, esse conhecimento que a gente tem da palavra é exaustivo? A gente chegou a uma compreensão mais exata, mais profunda do texto? Por exemplo, quando eu estou lendo a Bíblia, vez por outra, vem uma palavrinha assim, no contexto, na palavra, eu digo assim, eu não sei o que quer dizer esse negócio. Até recentemente, quando eu encarrifava uma palavra, eu tenho que ir lá na minha biblioteca. Lá na biblioteca tem um bocado de livro lá, tem hebraico, tem grego, tem chave bíblica, tem concordância, tem não sei o quê. Lá ia eu para esse material todinho, botava aqui, ficava a mesa cheia de coisa para lá, para cá, para não sei o quê, para ler, para estudar, para poder saber. Tudo isso dava um trabalho desgraçado para achar uma palavra e dizer o que é que aquela palavra quer dizer. Aí o pior é que às vezes fazia isso tudinho e a palavra era aquilo mesmo que estava escrito. Pronto, só isso mesmo, não tem mais nada além disso. Dá trabalho. Mas a adoração dá trabalho. Você lembra Davi, quando foi sacrificar na ilha de Araúna, você lembra disso? O mano estava lembrando disso domingo para a gente lá no culto. Ele tinha feito um censo impróprio, você lembra disso? Não. Davi tinha feito um levantado no censo impróprio. Quando ele levantou, Deus disse, agora eu vou castigar.
E no castigo de Deus, ele disse: eu só vou cessar quando você fizer o sacrifício lá na ilha de Araúna. Quando ele chegou lá para sacrificar na ilha de Araúna, foi que Araúna disse para Davi: disse, é tudo teu, a ilha é sua, os animais são seus, a lenha é sua, está tudo que foi que Davi disse antes quando ele para Araúna. Que não me custe nada, sacrifício tem que pagar. Pelo amor de Deus, eu não estou falando aqui que para a gente ser crente, né, a gente tem que pagar ainda alguma coisa para Deus. Mas o que eu estou falando é que uma vida de adoração vai sempre comprometer a nossa dedicação. Não é, irmão? Ensinar a guardar é porque ele está guardando. E quando a gente está guardando, quer dizer que a gente está num labor. A coisa está sendo guardada. Ela não está sendo simplesmente entendida. Eu entendo as coisas com uma certa facilidade, mas eu guardo elas com muita dificuldade. Deus sabe como para guardar é muito mais difícil do que para entender na minha vida. Então, vez por outra, Deus me põe em laboratório na vida que me fazem sofrer bastante, porque é aquele montão de coisa que eu já conheço, que eu sei, precisa descer, não pode ficar só na minha cabeça. Aí tome paulada, para que a coisa desça. É ensinando a guardar. Irmãos, acredito eu que Dan, a estratégia do diabo chamada Dan, é essa das facilidades, do comodismo. Eu vou lá na internet e acho o sermão pronto, amém, irmão? Tudo prontinho, e ainda é o sermão de Hernando Thierry Lopes, né? Com todos aqueles pontos, aquele negócio. Que bênção! E no final, o povo que não sabe, ele diz: pastor, foi uma bênção. Amém? O que você acha? Facilidade, não teve Deus falando com você, não teve adoração, não teve seu serviço, não teve Deus guardando você, irmão, e trazendo para o coração. Preste bem atenção que as astúcias do diabo estão lá. Você não vai até Deus. Antes de chegar a Deus, você chega ao bezerro. Antes de chegar a Deus, você chega no comodismo. Dedicação, não por obrigação, dedicação por amor. Eu lembro que quando eu namorava com a minha esposa, quando a gente era namorado, rapaz, era muito trabalhoso para namorar, porque eu era pobre de marredecer. Eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus para poder ir para a casa dela. Às vezes eu tinha que ir a pé. E esse a pé era 6 km, era 7 km, era assim para lá e para cá. Ela tinha mais recursos do que eu ficava com vergonha. Teve uma hora que eu disse para ela assim, liguei para ela e falei assim: minha filha, olha, eu vou acabar esse namoro. Por quê? Você não tem dinheiro para um passe, né? Para imagina para qualquer coisa, né? Você tem mais recursos, então eu vou acabar. Ela disse: não, eu fico pagando os passes. Eu lembro, irmãos, às vezes era chegar lá e não tinha absolutamente nada, porque estava a família dela, estava não sei o que, não dava nem para dar um beijinho, né? Aquele negócio ali, mas que investimento, que dedicação. Aí casou, tem todo dia, tem hora que quer, não estou falando nem de sexo, estou falando tem uma pessoa ali, cadê o investimento? Para ter investimento na vida de casado, eu preciso investir. Se não investir, fica aquele negócio como se fosse irmão, não é minha irmã não. Eu também em Cristo, né? Mas eu quero dizer ela não é. Ela é minha esposa, ela é que eu amo. Como é? É desse jeito. Então, eu preciso investir, eu preciso sair com ela para namorar, né? Aí diz assim: eu não tenho dinheiro, eu também não tenho não. Sabe como é que eu saio para namorar? Lá eu tenho a bênção de ter aquela avenida Boa Viagem lá, o Mazão e tal. Você deve ter aqui, vem para cá para triunfo, só fica na pedra, orando o mundo de Deus. Irmão, a gente tem lugares e cenários e oportunidades que quando a gente está namorando, a gente vai lá e acha aquilo uma delícia. Estou falando namoro sem sexo, estou falando a gente vai lá, conversa, abraça, aquela conchega, aquele negócio gostoso, mas casou, cadê a dedicação? Estou pensando aqui que o relacionamento com Deus parece que é exatamente assim, né? Enquanto a gente está precisando de alguma coisa de Deus, enquanto a gente está querendo que Deus faça alguma coisa para a gente, uma dedicação, medo, você quer, passou aquele negócio, deixa Deus para lá, amém, irmão? Deus é o amado da nossa alma, a gente ama a Deus. Eu quero dizer para você, você ama a Deus, filho. Pode ter certeza que você ama a Deus. Você não só é alguma coisa, não tem amor de Deus dentro do seu coração. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém, irmão? Amém, irmão? Entenda isso. Então,
mas vai envolver esforço, dedicação, sempre. Mas Dan está no meio do caminho, não é ou não é? Dan está lá, dizendo para a gente, é mais fácil ir para Dan do que ir para Jerusalém. É ou não é? É mais fácil chegar até o bezerro do que chegar até a presença de Deus. É sempre mais fácil. A estratégia de Jeroboão também envolvia Betel. E eu fico pensando nessa cilada do diabo na vida da gente também. A gente vai para a presença de Deus, por exemplo, a gente se prepara todo no domingo e vai para o culto. E a gente vai dizendo assim, não, eu vou buscar Deus. Mas a gente chega na igreja, a gente chega no prédio, a gente chega na casa de Deus. E a gente acha que já adorou. Às vezes a gente acha que adorou, por exemplo, porque o sermão foi uma bênção. A gente acha que adorou porque o louvor foi uma bênção. A gente acha que adorou porque um irmão disse para a gente assim, rapaz, seu sermão foi uma bênção. Adoração tem a ver com você olhar para Deus. Você vê Deus. Deus tomou aquele lugar. Tomou o seu coração. Encheu a sua alma. Não é outra coisa. Não é a casa. Não é a ambiência. Não é o negócio. É Deus. Amém, irmão? Não é Betel, pelo amor de Deus. Não é o bezerro. Né? A gente foi até, não estava indo para Jerusalém, mas a gente ficou em Betel. A gente estava indo à presença de Deus, mas a gente ficou no templo. A gente ficou na igreja e achou que a igreja já tinha suprido. Não supriu não, irmão. Não supriu não. Você sabe aquela história de John Wesley, um excelente pregador, pregou uma vez assim, um sermão muito abençoado. Ele acabou de pregar o sermão, estava na porta, o irmão chegou e disse para ele assim, pastor, que bênção, foi muito bênção. E ele disse, o diabo já disse a mesma coisa para mim. Ou seja, irmão, preste atenção, a gente está indo buscar quem? A gente está indo buscar a igreja, ou a gente está indo buscar Deus? A gente nunca vai ensinar o povo a guardar. Essa é a grande busca que a gente tem. É por autoafirmação. É por igreja cheia. Por pessoas que ficam condecorando a gente. Enchendo nosso ego. Isso tudo é Betel, irmão. Isso tudo é igreja. É casa de Deus, mas não é Deus. Estratégia do diabo que vai derrubando a gente, ou não é? Você foi naquele dia, foi uma bênção, o irmão disse que você foi uma bênção, próximo domingo você nem estuda, amém? Já é uma bênção mesmo? Não, né? Já falou, Deus já falou também. Quando Jesus disse ensinando-nos a guardar, é que quando a vida da gente está assim, nesse pulso com Deus, pode vir quem vier, irmão. Quem passar a conviver com a gente tem transmissão de vida. Se a gente está vivendo assim com Deus, pode vir quem vier, quando convive com a gente, está pulsando. É vida de Deus. Pode ser com material A, B, C, D. Pode ser com o que for, é tudo Bíblia. Você vai pegar a Bíblia e... Oh! É ou não é? Ensinando-nos a guardar. Outro investimento do diabo é esse aqui. Diz lá que Jeroboão resolveu fazer sacerdotes que não eram da tribo de Levi, para poder estar lá nos altares, para poder estar fazendo o jogo, fazendo a cerimônia, fazendo o negócio. Olha só que estratégia diabólica. O povo vai, quando encontra lá, encontra um sacerdote. Então eles dizem, então vai ter culto, então vai ter Deus, vai ter tudo, vai estar tudo certo. Mas você já viu que o cenário é todo falso. E que até os sacerdotes eram falsos. Sabe, acho que a orquestra do diabo hoje é fazer eu e você acreditar que a gente é um sacerdote. Alguém chega para você e diz assim, por favor, ore comigo que a sua oração é mais poderosa. Amém, irmão? Você acredita. Não me diga que não acredita não, que você acredita. É você mais com Deus. Deus não tem. Afinal, eu não sou pastor, não sou obreiro, eu sou missionário. Dei minha vida toda para Deus, então realmente Deus vai me ouvir melhor. Amém? No nome de Jesus, você precisa abjurar isso. Você precisa repudiar. Isso precisa ser repugnância na sua veia. Você não é mais do que o seu irmão.
Em nada. O que está escrito em Hebreus capítulo 10 é para a gente entrar com ousadia aonde? Aonde, irmãos? O santo dos santos pelo novo e vivo caminho, porque o véu foi rasgado. É ou não é? Para quem entrar? Quem entra? Pastor, amém? Pastor, presbítero. É ou não é? Pelo amor de Deus. Quando vem uma velhinha daquelas, vem assim, espiritual. Pastor, ore por mim, porque você é pastor, a sua oração. Eu digo, o diabo já veio de forma de gente. E veio uma velhinha bem respeitosa. Porque a tentação é minha. De querer acreditar que eu sou de alguma coisa melhor do que ela. Eu digo assim, eu vou orar mesmo, mas eu vou orar por você, depois você vai orar comigo, eu estou precisando de uma pior oração. Sua oração vai chegar a Deus e vai mexer os céus. Pelo amor de Deus, irmão, não vamos cair nessa espada. O que tem sido acontecido, isso não é coisa do sertão, preste bem atenção. Isso não é um problema do sertão, isso é um problema da igreja brasileira. A gente tem uma igreja clerical, ou seja, a liderança é o sacerdote. E o resto da igreja é um bando de capenga espiritual. É ou não é? Um bando de gente que parece que não tem poder, não tem autoridade, não tem vida, não tem nada, não tem conhecimento, não tem nada. Irmão, enquanto a gente dispuser as águas para serem assim, pode esquecer, porque a gente não ensina a guardar. A gente não ensina o povo a guardar. Lá na igreja, tem uma senhora lá, não aceita o que me chamam de fubá de jeito nenhum. Isso é nome de pastor, fubá, cuscuz, isso é nome de pastor. Eu digo de púlpito, eu falo assim de púlpito, eu sei que no céu Deus vai me chamar de fubá. Eu sei. Pode escandalizar, irmão. Eu sei que isso não escandaliza uma pessoa se perder. Rapaz, essa é a maneira mais carinhosa de alguém me chamar, é fubá. Desde pequenininho, meu pai me chamava com muito carinho de fubá. Então, rapaz, é uma maneira, isso não é apelido de ensinar, isso não é apelido. Desde pequenininho, meu pai chamava Tonico, Tico, do fubá. Era eu. O que você acha? Essa é a maneira mais carinhosa. Então, Deus, quando me pegou nas trevas, eu era sábio e me chamou de fubá. Ele chamou Jacó e chamou Israel. Agora era sábio, agora é fubá. Irmão, para mim, isso não tem em nada, porque eu sou gente igual a qualquer um. Qualquer um. Eu sei que tem irmã lá na igreja que não suporta isso. Aí eu digo sinceramente no meu coração, isso é um problema dela. Esse não é um problema meu, é? Não. Eu tenho que ter o título aqui, eu não estou criticando ninguém não, viu? Mas eu tenho que ter um título aqui, pastor, sabe? Reverendo, sabe? Não estou criticando ninguém não, irmão. Eu estou só mostrando que às vezes o problema não está neles acharem que a gente é, está a gente achar que é. E a gente confundir as coisas. A gente confundir achando que vai depender da gente para o povo buscar Deus. Todo aquele que é nascido de Deus tem o Espírito de Deus, ama a Deus e quer buscar Deus. O que a gente precisa, eu e você, é simplesmente acreditar nisso. A estratégia do diabo é levantar falsos sacerdotes. E no nosso caso, na conjuntura que a gente vive, os falsos sacerdotes, infelizmente, somos nós. Porque não acreditamos que os sacerdotes são todos. Então a gente toma uma prerrogativa que não é só nossa, mas é de todo o povo. Então a gente precisa substituir isso. Como é que você faz isso? Como é que você faz isso? Eu sei lá. Tu é que está vivendo a tua vida, né? Não sou eu. Então, mas tu tem que fazer, porque eu também tenho que fazer. Quanto menos o povo acreditar que a gente é especial, e quanto mais o povo achar que a gente é igual, e que Deus é que é especial, mais o povo vai adorar a Deus. Mais vai guardar o que está sendo ordenado. Quanto mais eles acharem que a gente é especial, sabe o que eles vão dizer? Eles vão dizer assim, isso é para pastor. Porque pastor é quem foi chamado por Deus para ser santo. E a gente engole esse pacote, é ou não é? A gente engole. Fala.
Nós temos essa tendência, né, na nossa fragilidade humana de endeusar as pessoas, e a gente não aprende. Teve a época da Caio Fábio Latria, né? Cada ministro usava o cavanhaque para parecer com o Caio. Hoje nós temos as Jeremias Fobias, Latrias, Hernando Dias Latrias, que são bênçãos, que são homens de Deus, mas eu digo assim, abro meu coração, eu gostaria muito de estar nesse período em Belo Horizonte, ouvindo Jeremias, naquele congresso e tal. No entanto, venho para cá, assim, com coração de aprendiz, eu digo, Senhor, eu vou com o coração menino para lá. Porque é muito tendente a gente, depois de amadurecer no ministério, você é da minha época, a gente pensar que tem que criar alguma coisa, né? A gente é tentado dizer, porque eu vou aprender com quem? Com meninos que estão começando. Mas eu vim com o coração de aprendiz. E, no entanto, Deus está falando, independente de ser futebol ou cuscuz, porque Deus quer falar. Né? Então, assim, fechando o meu raciocínio, o que eu penso é que falta no Brasil um despertar, um avivamento. Porque só o Espírito Santo vai quebrar esses paradigmas. Amém. Porque a igreja de Roma, ninguém soube nem quem fundou. Né? Então eu louvo a Deus porque eu estou aqui e estou ouvindo Deus falar. Então para mim já pagou minha viagem, minha vida aqui. Deixa Deus falar. Deixa Deus falar. Isso aí. Essa é a questão, ensinando-os a guardar, irmão, não é ensinando-os a saber. Tem a ver com transmissão de vida. E o diabo, muito astutamente, está fazendo a distinção entre a gente e o povo. Essa distinção faz com que o povo olhe para a gente e diz assim, eles podem, eu não. Eles conseguem, eu não. Eles sabem, eu não. E admitindo essa realidade, como se isso fosse verdade, essa distância faz com que o povo não cresça, não guarde. Quem tem que guardar? É o pastor. Quem tem que guardar? É a mulher do pastor, é a obreira. Quem tem que guardar? Quem tem que guardar é o povo, amém ou não? Amém. Princípio, todos. Ok, e aí a última que eu encontro nesse texto, outra estratégia, veja que Jeroboão é muito astuto, ele diz assim, vamos fazer festa. Aí a gente vai fazer festa em Dan e a gente vai fazer festa em Betel. Né? E como vai ser essa festa? Diz o texto aqui, vai ser igual à festa que era feita lá em Jerusalém. Ou seja, ele imitou mesmo, o arcabouço é todo parecido. Parece um negócio espiritual, parece um negócio que agrada a Deus, parece que é adoração, mas não é. Parece, mas não é. Então o povo se perdia na festa, se perdia na programação, se perdia naquele momento ali de muita bênção, porque havia comunhão, as pessoas estavam lá festejando e tal. Mas se perdia nos rituais e se perdia nas programações. Sabe? A igreja precisa ter ritos. Por exemplo, a liturgia precisa ter algum significado, precisa ter ritos. A igreja precisa ter rito, por exemplo, a Santa Ceia, o batismo. São ritos que a palavra fala para a gente guardar. É ou não é? Não precisa? Precisa. Ninguém está dizendo que os ritos são dispensáveis. Mas quando os ritos não comunicam o que de fato eles têm que comunicar, a gente vai achar que os ritos já são a própria presença de Deus. Assim como as programações. E se tornam substitutos da verdadeira adoração. Irmão, vamos ser sinceros. O que é que faz diferença, por exemplo, nessa conferência aqui? Pense. Estava ali uma irmã falando para mim assim, a gente está aqui num lugar abençoado. Esse lugar é muito bênção, né? Está aqui com a comida abençoada, está aqui com estudos abençoados, está aqui com irmãos abençoados. Esse lugar é quase o céu, né, não é? Mas amanhã eu vou para a igreja. E essa é a boa notícia, né? Irmão, veja só, o que é que faz diferença? Tudo isso, toda essa descrição aqui de coisas, ainda são ritos e programas. Tire Deus disso. Tire Deus disso. Você estava comendo ali, daqui a pouco está empachado de tanto comer, gordo feito uma bola. Tire Deus disso.
né? Aí você vem para uma palestra enfadonha, já sei, né? Tire Deus. Tire Deus. Tire Deus que a harmonia dos relacionamentos começa a ser briga. Tire Deus. Irmãos, essa é a diferença. Não tem programação que substitua Deus, não. Não tem culto que substitua Deus. Não tem pregador que substitua Deus. Não tem atividade que você faça que substitua Deus. Quando se fala em adoração, se fala em buscar Deus. E todas as programações, atividades, elas podem ser substituídas. Não está servindo mais, não está mais comunicando a presença de Deus. Joga fora esse bagulho. Isso não é preocupação da gente, não. Mas fulano vai ficar muito chateado, amém, irmão? Vai. Você pensa que eu não passo por isso, não? Eu passo. Passo por esse mesmo problema. Está lá uma igreja cheia de gente, com pessoas que tem áreas da igreja lá que a pessoa acha que é dona. Acha mesmo. Não, é assim, mas tem que ser assim. Eu falo, pronto. Chegou Jeová. É o dono aí da igreja. É claro, irmão, que a gente vai passar por esse tipo de coisa. Pede oração, quer dizer, ora, pede sabedoria a Deus, pede que Deus faça as coisas acontecer, mas no nome de Jesus não passe a acreditar que tem que ser, não. Se não está mais trazendo Deus, se aquilo não é Deus, é só vaidade, é só o povo, é só porque, é tão bonzinho, Léo foi para um congresso de adolescentes aqui da igreja presbiteriana. Um dia do adolescente, foi numa igreja lá em Recife, veio gente do interior, tal, não sei o quê. Aí disse que o pastor deu uma palavra abençoada, um sermão abençoado, falando sobre compromisso com Deus. Quando acabou de falar isso, como é o nome? O secretário, né? É o secretário nacional. O secretário nacional da UPA chegou lá e falou assim: vocês vieram aqui para quê? Para arranjar um namorado? O pastor que estava do lado de Léo lá disse assim: a vontade é ir lá dar um burro nele. Você acorda. Porque a gente faz programação para poder a galera arranjar namorado. Como assim, mano? Faz programação para ver se enche. Como assim? Como assim, meu Deus? A gente quer que Deus não quer, irmão. Deus faz diferença. Deus enche, Deus faz a gente, sabe, parecer que está no céu. Mas Deus é que faz esse negócio, não são as programações, não são as atividades. Então a gente pode fazer uma programação bem feita, tudo direitinho e tal. Mas, irmão, vou dizer, olha, a oração, a dedicação a Deus, é o que informa, é o que ensina a guardar. Quando a programação vira tanta competição para poder acontecer, tanto barulho, eu vou dizer para você, está na hora de acabar. Porque em vez de ser Deus, é só bagunça, né? É só confusão. Então vamos dar um stop nessa programação, até Deus voltar a ela. Quando Deus voltar, a gente continua. Você percebe que o diabo está muito ativo, não? E que ele está ensinando a gente a não guardar. Está ensinando a gente que o meio do caminho já satisfaz. Que a gente chegar até certos compromissos, até certas equações, já está de bom tamanho. Mas a palavra não. E Deus também não. O que Ele está dizendo é, na grande comissão, vocês quando estiverem indo, façam discípulos. Significa, insira-os no corpo de Cristo. Ensinem eles a fazerem parte do corpo de Cristo. Como é que se insere as pessoas no corpo de Cristo? É ensinando elas a guardar tudo o que eu tenho ordenado. Não fica com uma parte, mas vai com tudo. Ensina elas a guardar. Quando elas começarem a guardar, rapaz, o discipulado está acontecendo.
Então qual o material que você vai usar? Qual a estratégia que você vai usar? Meu irmão, você sabia disso desde o começo. É palavra e oração. É buscar Deus e deixar Deus encher o coração. É Deus que preenche o negócio. É Deus que faz diferença no negócio. Eu vou dizer para vocês, pode parecer ruim, né? Essa palavra. Pode parecer ruim, mas ela é boa. Deus tem dado tempo de crescimento para uns e para outros não. Você sabe disso. Nos últimos 6, 7 anos na Igreja Presbiteriana das Graças, a igreja dobrou de tamanho. A gente tinha 700 membros, entraram mais 800 membros. Então a gente está com 1.500 membros. Glória a Deus, né? Está crescendo, né? A cada ano entra 100 e tantas pessoas, cada ano. Um tempo de crescimento. O tempo anterior a esse, a igreja estava praticamente sem crescer. Eu sei lá se o dia de amanhã ele vai dizer assim, agora vou dar um stop. Eu sei que a palavra diz assim, a palavra diz, Deus é quem dá o crescimento, é ou não é? Não é assim que a palavra diz? É ou não é? Eu sei lá se Deus vai dizer assim, pronto, 2014 foi bom, agora 2015 vai ser sem crescimento. E aí? E aí? Mas pode ser, irmão, que você está passando 2014, Deus está dizendo assim, é sem crescimento. Mas pode ser que 2015 seja bom. Vai crescer. Vai crescer. Irmão, preste atenção. Você não está trabalhando para isso acontecer, ou tá? Se tiver, o bezerro de ouro é o crescimento da igreja. Sua dedicação é pelo bezerro de ouro e não por Deus. Você está consciente disso? Pode ser que esse ano você cresça muito, pode ser que o ano que vem não cresça nada. Pode ser que esse ano você não cresça nada, mas o ano que vem cresça muito. Jesus nos chamou para a gente se importar com esse negócio. Chamou a gente para se importar com a essência. Ensinar quem Deus colocar na mão da gente a guardar. Amém? Amém. Você vai para casa fazer o quê, irmão? Para mim está sendo bênção estar aqui com vocês. Sendo bênção, a gente chegou na segunda-feira. Aí foi tão bênção que ter um tempo com Deus. Fiz uma caminhada aqui sozinho. E aí nessas caminhadas Deus sempre parece, né? Um pôr do sol, uma luz, um negócio assim. Aquele negócio vai enchendo o coração. Aí eu tomei um bocado de injeção aqui. Eu estou voltando cheio de poder. Deus quiser. Muito bom estar com vocês, mas Deus está aqui nesse lugar. Ele está fazendo uma diferença imensa na minha vida. Então eu queria agradecer a vocês. A oportunidade que vocês estão dando para a minha vida, para estar aqui, crescendo, provando, desfrutando. Vamos aproveitar o restinho que tem? Sim ou não? Sim. Vamos buscar Deus, irmão. Sim ou não? Buscar Deus. Fala, irmão. Esses dias assim, foi sido bom, assim, porque esses dias a gente começou a fazer algo que Deus tem colocado no nosso coração, sair do emprego e até janeiro ficar assim, trabalhar. Deixa eu ver como é que vai ser isso, né? Mas assim, o Senhor da semana passada para cá foi direcionando algumas vidas, pessoas que estudam com a gente esses dias, pessoas que eu conheci no trabalho, pessoas que eu conheci no trabalho, que agora tenho que levá-las para Deus. E assim, foi muito bom esses dias, pessoas se converteram nesses dias. Dentro de 2 dias, 8 pessoas se converteram em 2 casas, que a gente nem sabia que iam estar lá. E aí a gente já estava preocupado que ia embora em janeiro, como é que essas pessoas vão ficar. E eu esses dias estou aprendendo o quê? Passe o que der para passar de Deus para elas. Deus vai caminhar elas não são suas. Amém. Né? Então, assim, eu não devo me preocupar, só devo fazer a minha parte do que eu sei de Deus, do que eu confio com o Senhor, passar para elas esse período. E depois Deus vai cuidar delas. Amém. Você falando de falsos profetas, falsos sacerdotes, eu lembro que eu estava no congresso
E na hora do almoço, aquela fila enorme, mais de 300 pessoas na fila, e lá atrás estava um preletor de mulheres, que era o seu chefe. Eu cheguei para o pastor Marcos e disse: pastor, o seu chefe está lá atrás, daqui a pouco ele vai falar, daqui que ele almoce, vamos almoçar em cima da pregação, vamos chamar ele lá para frente, porque ele é idoso, já tem direito, ele vai pregar daqui a pouco e é o seu chefe. Só isso. Aí ele disse assim: olha, pastor, ele não vai aceitar, mas eu fui. Aí a gente foi lá, tentou convencer, ele disse: meu irmão, olha, por amor dos meus irmãos que chegaram primeiro, eu não posso fazer isso. Eu não lembro que o seu chefe falou nesse congresso, mas eu lembro desse exemplo que ele deu. E todas as vezes que às vezes eu estou no lugar e os irmãos dizem: pastor, aqui para cá, meu irmão, por amor do seu chefe, eu não faço isso. Mais de 80 anos, não se achou por direito estar na frente de ninguém. Quem sou eu para achar isso? Eu não lembro sinceramente que ele pegou o congresso, mas isso marcou minha vida. Quanto à questão do crescimento, assim, de você buscar o crescimento a qualquer custo, que talvez isso seja seu bezerro, a gente tem algumas congregações, alguns obreiros que a gente se reúne toda semana, e eu sempre costumo dizer a eles: olha, não se entristeça com o crescimento do outro. E é interessante o que acontece nas nossas congregações, porque o Espírito age como quer. Ele dá um crescimento na cagé, mas outra não cresce, dá um crescimento de fato, mas outra não cresce. Eu vou discutir com o Espírito: ó Deus, por que ele está fazendo esse rodízio? Não, ele faz o rodízio. O que não pode acontecer no coração do obreiro que vê o outro crescendo e ele não, é achar que Deus está abençoando o outro e ele não. Sim. Porque na verdade não é isso, a não ser que ele não esteja ali por motivação correta. Aí ele tem que ponderar o coração dele. Mas se você está com a motivação correta, que é adorar a Deus, no momento certo, Deus vai dar o seu bênção. E pode ser que nem venha dar. Porque quem convence os corações é o Senhor. Então, eu acho que eu estava até falando aqui com o Henrique: olha, eu não suporto estar bajulando o crente e adorar a Deus. Porque para mim é um privilégio tão espetacular, tão extraordinário, que você fica quase apelando o cara ler a Bíblia, o cara orar, o cara ir para a igreja. Ô, meu irmão, ele é tão bom. E o cara, mas eu não tenho nada. Então, eu não entendo a vida cristã sem exatamente essa busca do Senhor, essa vontade de estar na presença de Cristo. Então, mais ou menos isso em relação ao falso sacerdote, né? Porque às vezes a gente pensa que está muito, eu sou o cara. Eu compartilhava até aqui com o Léo, que um certo pastor da televisão deu uma carteirada dele e disse: Senhor, eu estou pedindo aqui, e quem está pedindo é fulano, tá? Eu nem dou Jesus, eu não sei. A carteirada deles, olha, sou eu. Então, e às vezes a gente pensa assim também, que a igreja não vai andar porque a gente não está na frente, que a gente é insubstituível, que o meu nome tem que aparecer, né? Então, eu costumo, por exemplo, tinha um colega meu que ele colocava no boletim a foto dele, cara. Pastor, eu dava fotografia do pastor. É a sumidade. O diabo, com seus investimentos, tem conseguido arrefecer, fazer você perder o brilho no olho, perder a alegria, o gozo da presença do Senhor. Tem feito você acreditar nas estratégias, acreditar nas programações e perder Deus de vista. Eu queria convidar você que está precisando hoje renovar o seu apego ao Senhor, renovar essa busca por Deus, esse guardar o que Jesus tem ordenado. Eu queria convidar você aqui
que quer mesmo isso, só ficar de pé, eu queria orar com você. E orar junto aqui dizendo, Senhor, eu quero esse Senhor Deus, Tu estás nos vendo aqui, Senhor, em pé, mas na verdade a gente está aqui prostrado. Porque a gente olhou para o Senhor, e quando a gente olhou para o Senhor, nosso coração se alegrou de novo, se encheu de esperança de novo. E a gente está com saudade do Senhor, Deus. O Senhor faz muita diferença na vida da gente. O Senhor nos alegra, nos levanta, nos ampara. O Senhor nos fortalece mesmo quando tudo parece que está se perdendo. O Senhor é tão bom, Deus. A gente te ama muito, Deus. Apesar de quem somos, tão frágeis que nos perdemos. Ó Senhor, a gente quer entregar ao Senhor hoje um pacote que não é muito bom. A gente quer entregar aqui o pacote das falhas, o pacote da vergonha, Senhor. O pacote de ter abandonado o altar para ir buscar outras coisas. A gente quer reconhecer o Senhor, Deus, perdão, Pai. Perdão quando nos esquecemos da Tua presença. Quando nos esquecemos que a Tua palavra é um tesouro tão poderoso. Quando deixamos a oração, deixamos o privilégio de estar contigo, Deus. De se enamorar, de cultivar esse relacionamento. Hoje nós reconhecemos aqui essa fraqueza, esse pecado, e a gente clama, por favor, Espírito, nos levante de novo, Senhor. Levante-nos com força, com fogo, com o peito cheio, pronto para qualquer boa obra que o Senhor queira, Deus. Pronto para dar a segunda milha, a terceira milha, para continuar na obra que o Senhor nos tem dado. Por favor, fortalece-nos. Enche o nosso coração do Teu Espírito, com a Tua palavra, com apego ao Senhor. Dá-nos também a diligência, Senhor Deus, para a gente continuar no caminho, para que não seja só emoção, mas seja realmente caminho de vida, Pai. Que Tu fortaleças, então, cada um dos meus irmãos e a mim também, porque precisamos todos, Pai. Assim nos abençoe e traga-nos a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.